Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ser mais forte essa palma para a palavra de Deus. Você pode ir se sentando e cantando o refrão do salmo. Transborda, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Você transborda em toda a terra a bondade do Senhor, do Senhor. Cante mais uma vez, bem forte isso. E se convença do que você está cantando. Transborda em toda a terra. Cante e se convença disso. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor, do Senhor. E por que nós devemos nos convencer disso que nós acabamos de cantar? Porque Jesus diz no Evangelho, começa o Evangelho dizendo: Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Como Jesus gostaria que este fogo, que nós podemos dizer são símbolos do Espírito Santo, o fogo, mas o Espírito Santo também é o amor, este mesmo amor que fala o Salmo, transborda em toda a terra a bondade e o amor do Senhor. Como Ele que veio trazer esta bondade de Deus, este fogo de Deus, este amor de Deus sobre a terra, mas como Ele gostaria que este fogo já estivesse aceso. Eu fico imaginando, é como se Jesus estivesse ali em algum momento de crise. Na sua humanidade é como se Jesus estivesse numa crise. Como não? Podemos dizer numa crise que Jesus se encontrava, numa das crises existenciais que nós vivemos. Jesus, enquanto homem, enquanto pessoa, também teve essas crises que muitas vezes nós nos encontramos, dele dizer: eu vim trazer, mas como gostaria que já existisse, como eu gostaria que já estivesse aceso, como eu gostaria que o mundo, as pessoas se amassem, como eu gostaria que as pessoas tivessem fé, como eu gostaria que as pessoas já estivessem todas feita a adesão a mim, como eu gostaria que todas as pessoas acreditassem em mim. Tudo isso é desejo de Jesus. Por isso ele diz: eu vim trazer este fogo, mas como gostaria que já estivesse aceso esse fogo no coração de cada um de nós. Mas não começa, Jesus não para aqui. E aí ele diz uma coisa que para nós pode soar um pouquinho confuso. Ele continua:
vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Nós podemos pensar, Jesus, este que gostaria que o fogo dele, o amor dele já tivesse aceso nos nossos corações, este Jesus que nós sabemos que morreu por nós pregado numa cruz, este Jesus que pregou o amor, que pregou a misericórdia, este Jesus diz isso que para nós pode ser confuso demais. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo que vim trazer a divisão. Para nós entendermos o que Jesus está falando, e para nós não sairmos aqui dizendo que Jesus se contradiz, precisamos pensar numa coisa. Primeiro, ele veio, ele se encarnou no seio da Virgem Maria, veio para ser um conosco, para caminhar conosco, conforme a profecia de Isaías, que uma virgem conceberá e darás à luz um filho e lhe colocará o nome de Emanuel, o Deus conosco. Essa profecia se cumpre no sim da Virgem Maria. Só que Jesus veio, viveu toda a sua vida, e quando ele sobe aos céus, no dia da ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus, ele promete voltar. Ele vai voltar. Ele veio uma vez, mas ele vai voltar. Só que nós não sabemos quando ele vai voltar, mas é promessa dele. Só que ele não vai voltar como na primeira vez. Ele não vai vir como ele veio na primeira vez. Ele vai voltar, como nós professamos inclusive quando rezamos o credo, virá para julgar os vivos e os mortos. Ele virá para julgar. Ele virá para acabar com todas aquelas coisas que não são obras dele. Mas nesse intervalo de tempo, entre a primeira vinda de Jesus e a sua vinda derradeira, entra aqui uma guerra. Por isso que Jesus está dizendo, não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Por quê? Quem é o divisor? Quem é aquele que divide? É Jesus? Não. O divisor, até a palavra divisor significa diabolos, ou seja, o diabo é o divisor. E este diabo, sabendo muito bem que ele tem dias contados entre a primeira vinda de Jesus e a sua vinda derradeira, sabendo ele já derrotado, porque Jesus já derrotou o divisor, já derrotou o diabo, sabendo o diabo que está derrotado, entra com tudo para nos destruir, para nos dividir, para acabar com a nossa paz, para nos fazer pessoas que muitas vezes se deixam enganar, para fazer de nós pessoas cegas, surdas, pessoas que são levadas pela enxurrada das ideologias, que são levadas pelas enxurradas de tantas e tantas coisas que nos são oferecidas. Neste intervalo de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a sua vinda derradeira, que nós não sabemos quando será, estamos numa guerra. A guerra que divide. Porque o divisor, o diabo, já sabe que é derrotado. Porque Jesus já derrotou ele na cruz. Mas para que a vitória de Jesus na cruz entre no meu e no seu coração, é preciso que nós aceitemos a vitória de Jesus na nossa vida. É preciso que nós não demos mais atenção ao divisor.
É preciso que nós possamos estar atentos. Sim, nós temos as nossas fraquezas, temos os nossos pecados, temos os nossos limites, mas é preciso que nós estejamos atentos, porque no período de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a sua vinda derradeira, nós estamos numa guerra. A paz que Jesus diz aqui, não pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Essa paz que Jesus vai trazer é na sua vinda derradeira. É na sua vinda derradeira, quando Ele virá com o seu reino e julgará os vivos e os mortos. E a própria palavra também do Evangelho vai dizer que naquele momento, o justo juiz vai dizer: benditos filhos do meu Pai, vinde a mim. Mas também, malditos, afastai-vos de mim, não vos conheço. Nós precisamos estar acordados. Se alguém do teu lado está dormindo, cutuca ele com força para ele acordar. Isso. Porque ele precisa estar acordado não somente na missa, mas ele precisa estar acordado muito mais na própria vida. Porque nós estamos vivenciando entre a primeira vinda de Jesus e a sua vinda derradeira uma verdadeira guerra. Uma guerra que divide. Por isso que depois o Evangelho vai dizer, Jesus dizendo: pois daqui em diante, ou seja, deste momento em diante, numa família com 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3, não é o que nós vemos hoje? Famílias divididas, inclusive, não estou falando nem somente famílias divididas porque brigam, mas famílias divididas inclusive na maneira de crer. Umas dizem que creem em Jesus, outras dizem que creem não sei em quem, outras dizem que creem no dinheiro, outras dizem que não sei o quê. É marido que não deixa a esposa ir para a igreja, é a esposa que não deixa o marido ir para a igreja, e assim sucessivamente, ou seja, famílias divididas. Por que eu estou dizendo, não é Jesus o motivo da divisão, mas a partir da sua vinda começou esta guerra que o divisor, e o divisor você já sabe muito bem quem é, o diabolos, o diabo, ele é o divisor, é ele que divide, é ele que divide o que eu creio com aquilo que eu faço, é ele que divide eu dos outros, é ele que vai querer me dividir para que eu me enfraqueça. Por isso que Jesus está dizendo, eu não vim trazer a paz, porque eu não venho ainda na minha vinda definitiva. Eu irei, mas voltarei, e na minha vinda definitiva, aí sim, se terá um reino de paz para aqueles que eu chamar. Benditos, vinde a mim. Mas enquanto isso não acontece, acontece essa divisão que está sendo proclamada aqui. E essa divisão que está sendo proclamada por Jesus é a verdadeira guerra que eu e você nos encontramos hoje. A nossa guerra não é a esposa, o inimigo da esposa não é o marido. O inimigo dos filhos não são os pais, e o inimigo dos pais não são os filhos. O teu inimigo não é o teu irmão, não é a tua sogra. O teu inimigo não é a tua cunhada, não é. O teu inimigo verdadeiro é o inimigo de Jesus que quer nos dividir, e nisso nós precisamos estar atentos. Porque podemos pensar que o meu inimigo é aquele que me faz sofrer algum tipo de ameaça. Aquela pessoa que não vai com a minha cara, ou porque ela fez alguma coisa que eu não consigo perdoar, ou porque eu não consigo me humilhar e ir lá pedir perdão para ela. E aí nós vamos criando guerras e mais guerras, só que nós não vamos sabendo com quem nós estamos guerreando, porque o nosso verdadeiro inimigo não é a outra pessoa, mas o nosso verdadeiro inimigo é este que quer nos dividir, e o divisor é o diabo. Então, desde a primeira vinda de Jesus até hoje, e até quando ele vir da sua maneira, quando ele vir definitivamente, o padre até gagueja,
quando Ele vir definitivamente, neste intervalo de tempo, nós nos encontramos em uma verdadeira guerra. E dá para ficar dormindo numa guerra? Dá para ficar assim, tranquilo? Nós estamos vendo quantas guerras no mundo por aí afora? Será que aquelas pessoas que estão numa guerra, mesmo não sendo aquelas que promovem a guerra, ou seja, os dois exércitos, mas aqueles que às vezes estão no meio, como a guerra que está acontecendo, por exemplo, na Síria, onde existe lá dois lados que guerreiam em busca dos seus próprios interesses, mas quantas e quantas milhares de pessoas já morreram? Imagina aquelas pessoas que estão lá ainda. Dá para elas dormirem sossegadas? Uma pessoa que está em plena guerra não dorme em paz. Com isso eu não estou dizendo para você não dormir em paz, não é isso. Mas eu não posso dormir em paz na minha vida interior, que é o que São Paulo vai dizer. Eu não posso ficar tranquilo, dizendo, não, estou tranquilo, não está acontecendo nada. Nós estamos nesta guerra. Jesus, quando está dizendo isso daqui, não significa nós não estamos na paz do reino definitivo ainda. Este reino definitivo ainda virá. De que maneira, quando, nós não sabemos. O que sabemos é que ainda estamos na guerra da divisão. E uma pessoa que se encontra no meio de uma guerra tem que estar muito atenta. Tem que estar muito atenta a tudo que acontece à sua volta. Porque, meus irmãos, o divisor é astuto demais. O divisor se disfarça de ovelha, mas na verdade é um leão. Como o próprio São Pedro vai dizer na sua carta, que o diabo é como um leão que rodeia ao nosso redor, prestes a nos devorar. E nós muitas vezes, por não estarmos atentos, por não estarmos acordados, deixamos passar. Eu não sei se você já fez um teste de pegar uma rã, uma perereca. Esses dias apareceu uma lá em casa. Eu e os padres que moramos juntos demos o nome dela de Gertrudes. A Gertrudes apareceu. Eu um dia, a Gertrudes, uma rãzinha, uma pererequinha. Eu abri a porta do quintal da minha casa para poder entrar na casa. Ela estava lá. Eu fui chegando perto, ela pegar a Gertrudes. Se eu coloco a Gertrudes numa panela de água fervendo, a Gertrudes não fica. Ela não é boba nem nada. E ela, por ser um anfíbio, ela tem plena capacidade de entrar na água e fugir. Se você deixar ela, coloca ela na água, ela vai sair toda queimada. A pobre da Gertrudes vai sair toda esculhambada. Mas ela vai sair. Agora pega a Gertrudes, a rã, coloca numa aguinha ali, com temperatura ambiente, e deixa ali a Gertrudes. Só que põe lá no fogo. A água vai esquentando, Gertrudes vai sentindo um calorzinho, igual está aqui hoje, vai esquentando mais um pouquinho, e a Gertrudes está lá, de boa. Vai esquentando, mas ela está tranquila, porque a temperatura do corpo vai se adequando à temperatura da água aos poucos. Quando a Gertrudes perceber, ela já passou dessa para melhor, e já virou ensopado de rã. Nós que estamos nesta guerra, temos que ser a Gertrudes, que ao cair na panela fervendo, foge. Mas o divisor é muito esperto. Você acha que ele vai te jogar na panela fervendo? Não vai. Ele não é bobo nem nada.
Ele vai te colocar naquela coisa que para nós é muito agradável. Fica ali, né? Igual essas aguinhas que ficam caindo aí, assim, ó. A gente sente até gostoso, né? O arzinho ali, para quem está em casa, mostra as aguinhas. Não, agora parou. Mas essas aguinhas que ficam aí para umidificar o ambiente, né? Mas vamos supor que a Canção Nova, de repente, dá uma doida na Canção Nova, e nós colocamos aí, vamos colocar nesses lugares, veneno. A princípio vai ser aquela coisa gostosa, tá climatizado o ambiente. Mas depois, esta climatização que você vê aí saindo a fumacinha, daqui a pouco você está respirando, é algum tipo de veneno. Você nem percebe, quando você perceber, você já está de frente com São Pedro dizendo, bem-vindo. Ou não, né? Ou não, ou você vai estar em outro lugar que o rapaz vai falar, veio mesmo, né? Nós, quando estamos numa guerra, precisamos estar atentos e saber, o divisor não vai nos colocar na aguinha com temperatura ambiente para nos ser confortável e deixar lá. Muito menos, não vai nos colocar na água fervendo. Ele vai esquentando a água aos poucos. Mas padre, como é que nós vamos conseguir, dia a dia, vencer as batalhas desta guerra? Porque a guerra nós só vamos vencer ou quando Jesus vier, porque Ele já é vitorioso, ou quando acabar os nossos dias nessa terra e nós formos. Aí nós podemos dizer que vai acabar a guerra. Mas até lá, como nós podemos vencer as batalhas desta guerra, passo a passo? Aí é aquilo que São Paulo coloca na carta aos Efésios, na primeira leitura que nós ouvimos. Estamos numa guerra. Não estamos na paz, porque Jesus não trouxe a paz do seu reino definitivo ainda. Não, Ele é o príncipe da paz, mas Ele é o príncipe da paz na sua vinda definitiva. E sabendo o diabo já derrotado, ele quer correr contra o tempo e roubar, matar e destruir, como vai dizer o Evangelho também, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, porque ele sabe que o tempo dele está acabando, ele está fazendo de tudo para levar quantos mais filhos de Deus embora. Mas nós vamos vencer essa batalha, dia a dia. Veja bem, não é hoje que eu venço e pronto. Não, eu não venci a guerra. Eu vou vencendo as batalhas que esta guerra tem até o meu último suspiro, ou até a vinda derradeira de Jesus. Como? São Paulo começa a carta que nós ouvimos aos Efésios assim: irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe o seu nome, no céu e sobre a terra. Nós precisamos levantar um povo que vença estas batalhas para ser vitoriosa com Jesus, porque Ele já é vitorioso, mas uma batalha vencida de joelhos dobrados. Meus irmãos, como é que nós vamos vencer esta guerra do divisor? Dobrando os nossos joelhos diante do Pai. Quem quer vencer uma batalha e não reza, esta batalha, você já pode se declarar um derrotado. Você já pode se declarar um derrotado. E eu não estou dizendo as batalhazinhas que nós vamos vivendo no meio do caminho, não, porque muitas vezes isso é só para nos tirar a atenção da verdadeira guerra. Não é a batalha da enfermidade, não é a batalha da briga em família, não é a batalha do problema de saúde, não é o problema, não é a batalha das famílias, não é nada dessas batalhas.
Essas batalhas muitas vezes são consequências da grande batalha que nós estamos e que muitas vezes nos tira a atenção da grande e verdadeira batalha que nós estamos, lutando contra o único verdadeiro inimigo que nós temos. E aí nós vamos dobrar o nosso joelho, pedindo curas, pedindo libertações. Claro, precisamos pedir, precisamos, mas não nos deixemos levar, ou não nos deixemos arrancar as atenções, ou a atenção da verdadeira batalha. Se você quer vencer a batalha do dia a dia, dobre os seus joelhos, como São Paulo está dizendo. É a primeira arma para vencer essa batalha. Joelhos dobrados, voltados todos para o Pai. Se eu não empenho o meu tempo para estar diante de Deus, aquele que já é, não é aquele que vai vencer, não, porque Deus já é vitorioso, como o diabo já é derrotado. Agora, em que time que você quer estar? Diante do time dos vencedores ou diante do time dos derrotados? Se você quer estar diante do time dos vencedores, a primeira arma que São Paulo nos dá, como ele está dizendo: irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai. E por que nós não fazemos o mesmo? Se queremos vencer essa batalha, não nos deixemos levar pelas situações que estão à nossa volta, que nos enganam. O divisor é o pai da mentira e ele nos engana, fazendo-nos acreditar que o inimigo verdadeiro não é ele, mas o inimigo verdadeiro é aquela pessoa, é aquela situação, é aquela enfermidade. Não, o inimigo verdadeiro é ele, e ele quer nos tirar a atenção dele. Por isso que muitas coisas nos acontecem, e podemos até dobrar os nossos joelhos diante de Deus, pedindo por essas coisas, mas preste atenção. A verdadeira batalha que nós estamos travando e o verdadeiro inimigo que nós estamos lutando contra, é o inimigo de Deus, aquele que causa a divisão. Por isso, a primeira arma para vencermos a batalha é dobrarmos o joelho. Segunda arma, São Paulo continua dizendo que Ele, Jesus, vos conceda, segundo a riqueza de sua glória, de serdes robustecidos por seu Espírito. Que Ele, Jesus, nos conceda, segundo a riqueza da sua glória. A riqueza da sua glória significa a sua vitória, porque já é vitorioso. Que nós sejamos robustecidos, fortalecidos, cheios do seu Espírito. Então, se a primeira coisa é nós dobrarmos os joelhos diante daquele que é o vitorioso, a segunda coisa é pedirmos incessantemente o Espírito de Deus. O Espírito que já está em nós, o Espírito que já habita em nós, como o próprio São Paulo vai dizer aos Coríntios, nós somos templos de Deus. Mas quando São Paulo está dizendo para nós sermos robustecidos do Espírito, ele está dizendo que o Espírito ocupe todos os espaços da sua vida, que o Espírito de Deus ocupe todos os espaços da sua vida, o seu pensar, o seu sentir, o seu falar, o seu agir, tudo. Como o próprio São Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, para nós cultivarmos o mesmo pensar e agir de Cristo, para cultivarmos em nós o mesmo pensar e o mesmo sentir de Jesus, precisamos do Espírito Santo, e estarmos robustecidos. O que é uma pessoa robustecida? É aquele menino que tomou bastante papinha. Olha como ele está fortinho. Não é aquela pessoa meio anêmica, não.
nem aquela pessoa raquítica. É aquela criança que você pega ela, tem até as dobrinhas nos braços. É uma criança robustecida. Eu não lembro dessa fase. Mas minha mãe e meu pai disseram que eu, quando nasci bem robustecido. Acho que ainda é um pouquinho, né? Tanto que me colocaram no berçário, do lado das outras crianças, parecia que eu já tinha 3, 4 meses. De tão fofinho que eu era. De tão robustecido que eu era. Mas hoje eu não quero mais esse tipo de robustecimento. Eu quero ser robustecido do Espírito Santo. E você também precisa querer. Então, se hoje você está raquítico fisicamente, peça para que você seja robustecido do Espírito. Se você não está raquítico, mas você está fofinha ou fofinha, peça que você seja robustecido do Espírito, porque é a segunda arma para vencermos a batalha de cada dia. Não vamos vencer a guerra ainda. A guerra é no nosso último suspiro, ou quando Jesus vier. Mas a batalha do dia a dia, a primeira arma é dobrarmos os joelhos e rezarmos constantemente. Padre, mas eu não sei rezar. Quer saber a melhor oração que você pode fazer? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, para nós sermos robustecidos do Espírito, porque São Paulo também diz aos Romanos: nós não sabemos como pedir, nem o que pedir, mas é o Espírito que ora em nós com gemidos inefáveis, e vem em auxílio da nossa fraqueza. Nós não sabemos rezar, e o Espírito vem em nosso auxílio. Então, dobre os seus joelhos e seja robustecido. Peça para que você seja robustecido. Mas lembre, não é amanhã. Não é quando o sofrimento bater na tua porta. Não é quando a dor bater na tua porta, não. É agora, é hoje, é a batalha de cada dia que precisa ser vencida, para que no fim, seja da nossa vida aqui, ou quando Jesus vier, nós estejamos do lado daqueles que venceram a grande guerra. Como o Apocalipse vai dizer, João veio já este fim. E João pergunta: Senhor, quem são estes? E o Senhor vai responder: são aqueles que vieram da grande tribulação. Que tribulação que o Senhor disse a João no Apocalipse? A tribulação da batalha de cada dia, desta guerra que o Senhor veio anunciar para nós hoje. João já me viu lá. João já viu você lá, vencedor da batalha, vencedor da grande tribulação, que lavamos as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Então, se Deus já profetizou sobre a minha vida e sobre a tua, você é forte, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Não seja alguém que não permita acontecer a profecia. Nós precisamos permitir que a profecia que foi lançada sobre nós se cumpra no dia a dia, na batalha de cada dia que nós vamos vencendo. E é as primeiras armas. A primeira, dobrar os joelhos diante de Deus. Ninguém vence esse tipo de batalha se não dobra os joelhos todos os dias diante de Deus. Ninguém vence essa batalha se não estiver todos os dias robustecidos pelo Espírito. Ninguém vence. E continua São Paulo: que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, para que estejais enraizados e fundados
no amor. Se nós queremos vencer a batalha de cada dia, precisamos estar fundados, enraizados no amor. Esse amor que nós cantamos no Salmo, que transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Esse amor que o Senhor disse no Evangelho: eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Este amor é que nós precisamos estar enraizados. O que é estar enraizado no amor? É não permitir que qualquer coisa que seja contra o amor permaneça no nosso coração. Se eu quero vencer esta guerra, e se eu quero vencer essa batalha do dia a dia com Jesus, que já é vitorioso, eu não posso viver no ódio, na mágoa, no rancor, na falta de perdão, na falta de reconciliação. Eu não posso viver no julgamento, eu não posso viver nas circunstâncias que vão me levar ao desamor. Mas eu tenho que constantemente dobrar os meus joelhos, eu tenho que constantemente pedir para ser robustecido pelo Espírito Santo, e eu preciso estar enraizado no amor. O Senhor nos disse hoje que estamos numa guerra, numa grande guerra, que se deu início quando Ele veio a primeira vez, e só vai terminar no fim, quando Ele voltar. Entre a vinda primeira e a segunda, nós chegamos aqui, e quando chegamos, já chegamos no meio desta guerra, e eu e você não podemos perder. E para que estejamos atentos e possamos vencer dia a dia a batalha do dia, precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos ser robustecidos do Espírito, e precisamos estar enraizado no amor. Por isso vamos pedir o Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar. Estica os braços aí. Se você está numa guerra, você não pode ser preguiçoso. A viagem é longa, né? Quem veio de longe aqui diz: eu vim. Ótimo. Se você veio de longe, eu tenho que te dizer para você, isso aqui é só um pedacinho da viagem, que nós não podemos ser turistas, nós precisamos ser peregrinos. Turista tira foto, turista deixa marcas de sujeira, o peregrino tira uma única conclusão, ele leva a única coisa, cada vez mais o desejo de céu. E o único rastro que ele deixa não é de sujeira nem de caos. O rastro que o peregrino deixa é rastro de santidade. Alguém que está numa guerra, e todos nós estamos, contra o nosso único e verdadeiro inimigo, que é o inimigo de Deus. Precisamos estar cheios, robustecidos do Espírito Santo. Feche os seus olhos e deseje isso. Eu quero, Senhor. Quero, Senhor. Eu quero o Espírito Santo. Quero o Espírito Santo. Nesta batalha Que eu vivo hoje. Eu quero saber, Senhor, Eu quero saber, Senhor, quem é o meu inimigo, quem é o meu inimigo. e lutar contra ele. E lutar contra ele. Somente contra ele, Senhor. Somente contra ele, O Senhor. meu irmão não é o meu inimigo. Meu irmão não é o meu inimigo. O meu inimigo O meu inimigo é o teu inimigo, Senhor. é o teu inimigo, Senhor. E por isso eu hoje E por isso eu hoje quero e aceito quero e aceito estar no teu batalhão, estar no teu batalhão, estar no teu exército, estar no teu exército, porque o Senhor já é vitorioso. porque o Senhor já é vitorioso. E o teu inimigo, E o teu o inimigo, divisor, divisor, já é um derrotado. já é um derrotado. Erga os seus braços agora e peça o Espírito Santo. Espírito, Peça. Espírito,
Espírito Santo de Deus. Peça com fé para ser robustecido, Espírito, para ser vitorioso. Espírito Santo de Deus. Peça, Espírito, Espírito Santo de Deus. vem controlar todo o meu ser. Cante. Vem controlar todo o meu ser. Pode ser mais forte. Robustecidos. Vem dirigir meu Põe a mão na sua cabeça, pensar, a mão nos seus lábios, meu falar, no seu coração. meu sentir, Abre os braços o meu e peça. Peça com fé. E nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Vai cantando, vai cantando. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito, para que sejamos robustecidos do Teu Espírito Santo, Senhor, na batalha de cada dia. Precisamos vencer a batalha de cada dia, Senhor. Precisamos vencer a batalha deste dia. Por isso, Senhor, derrama sobre o Teu povo aqui e aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, para que possamos vencer esta batalha com os joelhos dobrados diante de Ti, robustecidos no Espírito e enraizados no amor. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Só as vozes. Você. Peça. Sim, Senhor, derrama sobre nós a Tua graça. Como cantamos no Salmo de hoje, Senhor, que a Tua bondade transborda em toda a terra. O Senhor que veio trazer o fogo à terra. E como o Senhor queria que este fogo já estivesse aceso. Que este fogo, Senhor, que é o Teu Espírito Santo, se acenda em nós, Senhor, neste momento. Se acenda nos nossos corações, os corações enfraquecidos, os corações que estão amedrontados, os corações incrédulos, os corações empedernidos, Senhor. Dai-nos o Teu Espírito Santo. Cante, Espírito. Só o teclado. Fecha os teus olhos. Respira fundo. E Deus, deixa Deus entrar na tua vida. Se você quer vencer essa batalha, deixa Deus entrar na tua vida neste momento. E quando Deus entra, não há espaço para o inimigo de Deus. Permita Deus entrar no teu coração agora, na tua história, no mais profundo do teu ser. Sopra sobre nós, Senhor, o Teu Espírito. Dai-nos a graça de sermos robustecidos pelo Teu Espírito, para que vençamos a batalha de hoje. Dai-nos essa graça de lançarmos mão
de tudo aquilo que não é o teu amor, para estarmos enraizados no teu amor, Senhor. Dai-nos a graça de aprendermos a vencer esta batalha com os nossos joelhos dobrados. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Respira fundo e diz: obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. E agora aplauda Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!